Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Ovídio, que foi um mitólogo, escritor e poeta romano da antiguidade, nascido em 43 a.C. e falecido em 17 ou 18 depois de Cristo, conhecido principalmente como o autor de A Arte de Amar e Metamorfoses. Públio Ovídios Naso, em português Públio Ovídio Nasão, conhecido simplesmente como Ovídio, nasceu em Sulmo, a atual Sulmona, uma localidade situada na região de Abruzzo, num vale dos Montes Apeninos, a leste de Roma, na Itália, claro, numa importante família da classe equestre, em 20 de março de 43 a.C. Ao contrário da maioria dos poetas romanos, Ovídio fala sobre a sua própria vida, sendo a maioria das informações sobre a sua biografia extraídas especialmente do seu livro Tristia, que significa tristes, que apresenta um longo relato autobiográfico. Mas há outras fontes, como o Séneca e o Quintiliano. O seu pai queria que estudasse retórica, o que lhe poderia abrir as portas para importantes cargos públicos. Sonhava que o seu filho se tornasse o novo Cícero. Por isso, Ovídio foi para Roma estudar retórica, com o famoso orador Aurelius Fuscus, que foi também professor de Plínio o Velho, entre outros. Mas, de acordo com Séneca, o Velho, Ovídio tendia mais para o emocional do que para o argumentativo da retórica. O que o encantava mesmo desde a juventude era fazer versos. Após a morte do irmão, que tinha apenas 20 anos de idade, o abalado Ovídio começou a viajar. Viajou para Atenas e a Ásia Menor, passou também algum tempo na Sicília, uma região italiana de cultura grega. Este périplo era comum aos jovens romanos que pretendiam fazer assim uma espécie de pós-graduação em retórica e em oratória. De volta a Roma, Ovídio chegou a exercer cargos de juiz em tribunais, que, em tese, lhe abriam a possibilidade de, no futuro, aspirar a entrar no cursus honorum, que dava acesso às magistraturas maiores, como edil, questor, pretor ou cônsul. Mas, para desgosto do pai, renunciou para se dedicar à poesia, provavelmente por volta de 29 a 25 a.C. Ovídio cedo entrou nos meios literários de Roma e se tornou próximo dos melhores poetas de então. A sua primeira récita ocorreu por volta de 25 a.C., quando tinha 18 anos. Nessa época já fazia parte do círculo centrado em torno do patrono Marcus Valerius Messala Corvinus, um general e aristocrata ilustre, o que lhe permitiu conhecer e fazer amizade com os poetas Propércio e Horácio, este já consagrado como um dos maiores poetas latinos e patrocinado por mecenas. Na sua obra Tristia, menciona ser amigo de Mácer, Propércio, Horácio e Basso, mas conhecer mal Virgílio e Tíbulo, também membros do círculo de Messala, cujas elegias ele admirava muito. Ovídio vivia uma vida boêmia, sendo admirado por toda a Roma antiga como um grande poeta. No meio de tão grande sucesso, e quando nada o fazia prever, atingiu um duro golpe da fortuna, súbito e inesperado. O Augustus, em 8 depois de Cristo, expulsou-o de Roma e condenou-o ao exílio em Tomos, nos confins do Império, uma cidade do reino trácio dos Odrísios, que os romanos tinham recentemente conquistado. Nesse local fica a cidade hoje de Constança, na Roménia atual, pelo que
esse país reivindica o Horácio como o seu primeiro poeta. Não é conhecida a causa do exílio, mas muito provavelmente prende-se com o escândalo de Júlia, conhecida como a Jovem, Júlia a Jovem, neta do imperador Augusto. Júlia foi exilada por trair o seu marido com o senador Décio Júnior Silano em 8 depois de Cristo, o mesmo ano do exílio do Ovídio. Podia o poeta estar envolvido de alguma forma no caso? Também contribuiu o facto de Augusto ter achado imorais os seus conselhos em ars amatoria, que em português é arte de amar, como o Ovídio refere numa das suas obras do exílio, apesar do poema ter sido publicado muitos anos antes, pois chocava com a política moralizante de Augusto, que estabelecia penas severas para o crime de adultério. Ovídio casou-se 3 vezes e divorciou-se 2, por volta dos seus 30 anos, mas somente um casamento lhe deu descendência, uma filha que lhe viria a dar netos. A sua última esposa fazia parte da influente família Sulpícia e iria ajudá-lo durante o seu exílio em Tomos. Antes de morrer, preparava aquela que seria a sua última obra, a Aliêutica, sobre a arte da pesca. Caio Plínio II acreditava que era mais assim uma espécie de diversão do Ovídio, lá no exílio, pois ele não tinha qualquer interesse pelo tema tratado nessa obra. Ovídio faleceu no ano 17 ou 18 depois de Cristo, em Tomos, com 59 anos, já no reinado de Tibério, o sucessor do Augusto. Ora bem, agora mais sobre a sua obra literária. O Ovídio escreveu sobre amor, sedução, exílio e mitologia. Os primeiros 25 anos de carreira literária foram gastos principalmente a escrever poesia em métrica elegíaca, com temas eróticos. A cronologia destes primeiros trabalhos não é segura. Julga-se que o seu primeiro trabalho, que chegou ao nosso tempo, foi Heróides, que em Portugal está traduzido com 2 nomes, numa edição com Cartas de Amor e noutra Heróides, que eram cartas em verso de heroínas mitológicas para os seus amantes ausentes, o qual pode ter sido publicado aí em 19 a.C., embora a data seja incerta, pois depende da informação do Ovídio noutro dos seus livros, em que descreve esta coleção como uma das suas primeiras obras publicadas. Um bom exemplo é a carta de Penélope a Ulisses, onde a aflita lhe relata a longa espera pelo regresso de Troia e lhe conta o ardil que teve de tramar para fugir dos seus pretendentes, portanto, como nós sabemos das obras do Homero. Esta primeira edição provavelmente continha as primeiras 14 cartas, sendo contestada a autenticidade de alguns dos poemas que depois lhe foram adicionados. A primeira coleção de poesias que se conhecem são os 5 livros de Ars Amatoria, que já falei, que em Portugal tem o nome de Arte de Amar. Era uma série de poemas eróticos dirigida a um amante, a que ele chama Corina, possivelmente publicados em 16 ou 15 a.C. A versão que chegou à atualidade está redigida em 3 livros e estima-se que foi publicada por volta de entre 8 a 3 a.C., de acordo com um epigrama que está fixado no início do primeiro livro. A estes amores, há uma edição portuguesa que também com este título mesmo, Amores, seguiu-se Remedia Amoris. Está traduzido com o nome Remédios contra o Amor. Provavelmente publicado no mesmo ano daquela segunda edição da Arte de Amar. Então, essa Arte de Amar, a Ars Amatoria, contém instruções de como encontrar, conquistar e manter um amor. E é tanto para os homens como para as mulheres. Uma espécie de manual sarcástico, irónico
e cheio de alusões ao ato sexual, mas nada de pornográfico. Como vimos, terá sido uma das causas para o exílio do autor. As famosíssimas metamorfoses. Metamorfoses, em português, que eu andei a ler esta semana e que eu tenho aqui, são formadas por 15 livros com cerca de 250 narrativas em 12.000 versos. São um épico sobre o tema das transformações na mitologia greco-romana, como o título sugere. Por exemplo, as borboletas, né? Sabe o que são as metamorfoses, né? As borboletas começam por um ovo, depois dá uma lagartinha depois encasula, e da casula sai uma borboleta que volta a pôr ovos, e desses ovos inicia outra vez o circuito. Portanto, sabe isto de metamorfoses. E, portanto, usa esse nome como sinónimo da matéria que ele desenvolve no livro. Então, as metamorfoses iniciam-se com a criação do mundo, de uma maneira muito semelhante à que está no Gênesis da Bíblia. Portanto, provavelmente o Ovídio conhecia, talvez não a Bíblia, mas a mesma fonte onde o autor da Bíblia se inspirou para descrever como Deus criou o mundo. E vão até à época da vida do autor, com a deificação de Júlio César. Então, as metamorfoses percorrem poeticamente a cosmologia e a história do mundo. O vídeo segue o mesmo conceito do Hesíodo na sua Teogonia, que é a sua obra mais célebre, e noutras obras dele, das 4 idades cronológicas do mundo, conhecidas como a Idade do Ouro, a Idade da Prata, a Idade do Bronze e a Idade do Ferro. Este ciclo histórico corre paralelamente com as 4 idades cronológicas da mitologia clássica greco-romana, apresentando a mitologia como uma etapa no desenvolvimento do mundo e do homem. Começa, portanto, como vimos no início do cosmos, chegando ao tempo do próprio poeta e à apoteose de Júlio César, ou seja, o chamado século de Augusto, que vai de 43 a.C. a 14 depois de Cristo. Aproveitando aquela abordagem das eras, o Ovídio uniu livremente os deuses aos mortais em histórias de amor, de incesto, de ciúme, de crime, de vingança e de rivalidade, entre outros sentimentos, né? Confundindo deliberadamente ficção com realidade, ele narra a transfiguração dos homens e dos deuses mitológicos em animais, em árvores, em rios, em pedras. Nos casos de violência e abuso sexual, é sempre a mulher que sofre as consequências. É sempre ela que provoca o homem e que o leva a perder o senso e a cair na sua armadilha. Nem que seja só porque é detentora de uma grande beleza tentadora que o homem não consegue resistir. Este conceito, claro, hoje já não é aceito na nossa sociedade. Mas ainda é mais ou menos regra noutras sociedades, como, por exemplo, na maioria das facções muçulmanas. Ora bem, eu então, antes de continuar, aproveitava para ler aqui uma pequena passagem onde realmente se refere isso mesmo. Ora, o Júpiter era, portanto, o rei dos deuses, né? Era muito maroto e andava sempre a dar facadinhas no matrimónio. E o que ele mais adorava era seduzir donzelas e desflorá-las. E então, a certa altura, ele encontra uma jovem e sucede aquilo que eu vou narrar. Ao ir e vir com frequência, fica fascinado com uma jovem do Nónacris. Uma chama inflama-se e abrasa-lhe os ossos. Ela não era das que passam o dia a cardar e a amaciar a lã, nem a pentear o cabelo de modos vários. Mas uma fíbula segura a veste e uma alva fita os cabelos em desalinho. Ora tomava na mão o dardo ligeiro, ora agarrava no arco. Era um soldado de Febe. E jamais outra entrou no Ménalo mais querida à Trívia. Mas boas graças é coisa efêmera.
O sol, lá no alto, estava a mais de metade do seu trajeto, quando ela entra num bosque que jamais geração alguma havia cortado. Aqui tira do umbral aljava, afrouxa a corda do flexível arco e estende-se num prado que a erva cobria, carregando a aljava pintada com a cabeça nela apoiada. Quando Júpiter a viu assim, cansada e indefesa, exclamou: "Desta escapadela, ao menos a minha esposa nada saberá. E se souber, vale a pena, oh, pois vale, ouvir impropérios." De imediato, disfarça-se com a aparência e o trajar de Diana e diz: "Oh, menina, das minhas companheiras a mais querida, em que mundos foste caçar?" A jovem levanta-se do relevado. "Salve, é deusa, tu que no meu pensar, mesmo se ele próprio me escuta, és superior a Júpiter", respondeu. Ele ouve e ri-se e diverte-se por ser preferido a si próprio. E trocam beijos de forma nada contida, não como uma jovem deve beijar. Preparava-se ela para contar em que floresta fora a caça, já ele a imobiliza e, abraçando-a e em plena crise, se revela. Ela, é certo, resiste, ao menos tanto quanto pode uma mulher. Queria que a visses, filha de Saturno, seria mais tolerante. Ela, é certo, luta, mas a quem poderia uma menina vencer? Quem venceria Júpiter? Triunfante, Júpiter regressa às alturas do céu. Quanto à jovem, passa a odiar o bosque, essas árvores que sabem do sucedido. Ao partir, quase se olvida de pegar na aljava com as flechas e no arco que pendurara num ramo. Ora, vimos então aqui o ato malévolo do Júpiter. Agora, a seguir, vamos ver aquilo que realmente eu dizia, como as mulheres eram tão maltratadas e consideradas sempre as culpadas. Então, portanto, a Diana andava na caça, não é? Com as suas ninfas, entre as quais esta menina, e a certa altura acontece o seguinte. Cresciam os cornos da lua. Muitas vezes aparece esta frase. Portanto, a lua começa primeiro só com uma fatiinha, não é? Com 2 corninhos na ponta, e depois diz que os cornos vão crescendo, 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 e vão unir e vai fazer a lua cheia. Então, cresciam os cornos da lua, fechando o disco pela 9ª vez, tinha passado uns 9 meses, quando a deusa, exausta pela caça e pelas chamas do irmão, deparou com um arvoredo fresquíssimo, de onde um regato corria, deslizando em sussurro, revolvendo e polindo a areia. Logo louvou o local e com o pé tocou a superfície das águas. Louvando-as também diz: "Não há ninguém por perto a ver. Banhemo-nos, mergulhando os corpos desnudos na água." A jovem da Parrásia corou. Todas despem os vestidos, só ela intenta protelar. Como hesitasse, tiram-lhe a roupa e, ao tirá-la, expõem o delito juntamente com o corpo nu. Aturdida e sem fala, tenta esconder o ventre com as mãos. Grita-lhe a Cíntia, portanto, a Diana: "Vai-te embora para longe, não poluas esta fonte sagrada", e ordena que abandone o seu séquito. Já há muito que a esposa do Magno Tonante de tudo sabia. Magno Tonante é o Júpiter. Adiara, porém, a atroz punição para uma ocasião oportuna. Agora não havia razão para esperar mais. O menino, Árcade, e foi isso que mais magoou Juno, já a rival dera à luz. Logo que voltou para aqui os seus olhos e a cruel atenção, "Só faltava mais esta, ó adúltera", exclamou, "que ficasses grávida e, ao dar já luz, tal ultraje se tornasse conhecido, dando assim provas da conduta desonrosa do meu Júpiter. Mas não ficarás sem castigo, não. Eu roubar-te-ei a beleza que te encanta e que seduziu o meu marido, ó metediça." Assim falou, e encarando-a, puxou-a pelos cabelos da testa, atirou-a ao chão de bruços. Ela estendia os braços em súplica. Porém, nos braços começam a enrijar-se negros pelos, as mãos a encurvarem-se, alongarem-se em unhas recurvas e a servirem de patas, e a boca, em tempos tão elogiada por Júpiter, a transfigurar-se em disforme e largo focinho. Afinal, transformou-a numa ursa. Portanto, estão a ver aqui as tais metamorfoses, as transformações. De
que acontecem aqui com muita frequência e são provocadas normalmente por deuses em virtude desses tais sentimentos, ou como vingança de qualquer coisa, ou por ciúme, ou por outro motivo qualquer. Então, continuando, no exílio em Tomos, Ovídio foi compondo cartas que tinham por destinatários a esposa, os amigos e a família que ficaram em Roma. Organizou-as em duas coletâneas. Primeiro, Tristia, que significaria tristes, ou talvez numa tradução mais fiel, cantos de tristeza. E mais tarde, as Epistolae ex Ponto. Esta está traduzida em Portugal com o título Cartas Pônticas. Numa e noutra abundam poemas de queixume, de tristeza, um canto doentio e monótono de quem sente fugir-lhe a inspiração para tudo mais que não seja a celebração da sua própria dor. A qualidade estética destes poemas tem dividido os estudiosos. Seja como for, a verdade é que, com essas coletâneas, o Ovídio inaugurou uma nova modalidade de poesia, a que poderíamos, sem exagero, chamar poética do exílio. Fasti, que em português está traduzido com o título Os Fastos, é um calendário romano poético que apresenta os principais festivais da Roma Antiga, a sua importância e a sua origem mitológica. Trata-se de uma das suas obras incompletas devido ao exílio. A única publicação em Portugal de que eu tomei conhecimento é uma edição bilíngue em latim e português, com tradução do António Feliciano de Castilho, publicada pela imprensa da Academia Real das Ciências em 1862. Portanto, não será fácil encontrar, não? No entanto, este livro está editado em espanhol, até mais do que uma edição, e quiserem lê-lo em espanhol, encontram facilmente. Em espanhol tem o título Tristes. Para além das suas obras mais famosas que eu referi, portanto, ou seja, as Heroides, a Ars Amatoria, as Metamorfoses, os Fasti, o Tristia e as Epistolae ex Ponto, o Ovídio foi também autor de várias peças menores, como os Remedia Amoris, que eu já falei, portanto, que são, digamos, um complemento da Ars Amatoria, Medicamina Faciae Feminae, portanto, que podemos traduzir por tratamentos para o rosto da mulher. Portanto, não digamos mais nada, não esqueçamos é que a obra dele é sempre irónica. E Ibis, que é um longo poema sobre maldição. Também é autor de Medeia, é uma tragédia que foi perdida e se conhecem somente alguns fragmentos. Foi muito apreciada na época, mas perdeu-se. Ovídio é considerado um mestre do dístico elegíaco e é tradicionalmente colocado ao lado de Virgílio e de Horácio como um dos três poetas canónicos da literatura latina. O estudioso Quintiliano considerava-o o último dos elegistas amorosos latinos canónicos. A sua poesia, muito imitada durante a Antiguidade Tardia e a Idade Média, influenciou decisivamente a arte e a literatura europeias, particularmente o Dante, Shakespeare e Milton, e permanece como uma das fontes mais importantes da mitologia clássica. O seu estilo tem caráter jocoso e inteiramente pessoal. Às vezes o eu lírico é o próprio Ovídio. A elegia é o estilo mais comum nos seus poemas. É o caso dos Amores, ou Ars Amatoria, e os Remedia Amoris, que são longos poemas didáticos. Também é o caso dos Faustos, ou Fausti, no original, em latim. Uma espécie de calendário em verso sobre os festivais romanos, como eu disse. O caso dos Medicamine Faciae Feminae, portanto, os cosméticos, como eu disse, também. E das Heroides, que eram as cartas fictícias escritas pelas heroínas mitológicas, né? Também já falei. E também todas aquelas obras escritas no exílio, a Tristia, as Epístola e o Ibis. O dístico elegíaco é uma estrofe de 2 versos dactílicos, sendo o primeiro um hexámetro, que era um verso de 6 pés, e o segundo um pentámetro, que é um verso de 5 pés. Note-se que na poesia greco-romana não havia rima, mas sim uma estrutura métrica, composta de sílabas curtas e sílabas longas, pois se destinava a ser cantada ou declamada, geralmente acompanhada à lira. Tem, portanto, uma estrutura semelhante à da música. Comparando com a música, uma sílaba longa seria um tempo e uma sílaba breve, meio tempo.
Portanto, no geral, as sílabas longas são marcadas com um traço horizontal por cima e as sílabas curtas com um género de um V ou de um U. Portanto, eu não queria entrar muito em pormenores, porque certamente muitos não iriam compreender, mas a título de exemplo mostro qual é a estrutura do hexâmetro. O hexâmetro é formado por 5 pés, com uma sílaba longa e 2 breves, e depois um sexto, que é uma sílaba longa, e a seguir uma pode ser breve ou longa. Eu podia aqui tentar solfejar um bocadinho para tentar ver se tento fazer compreender um bocadinho melhor. Imaginemos que estava a ler música e eu então diria tá, 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 tá. Está a ver? A sexta tem depois uma que pode ser curta ou comprida. 5 pés com uma longa e 2 curtas e depois o sexto que pode variar. Mas atenção que as 2 curtas podem ser substituídas por uma longa e então já seria de outra maneira. Ora reparem. Tá, 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 tá. Ora, se viram, no segundo e no quarto pé eu pus 2 longas em vez de uma longa e 2 curtas. Não sei se perceberam, mas pelo menos ficam com a ideia de como era construída a poesia greco-romana. Mas continuando, os 2 fragmentos conhecidos da tragédia Medeia estão escritos em trímetro jâmbico, que são versos de 3 pés, cada um com uma sílaba breve e uma longa. E anapesto, portanto, trímetro, anapesto, que são 2 sílabas breves e uma longa, portanto, ao contrário. As famosas metamorfoses, essas estão escritas em hexâmetro dactílico, que era conhecido como uma métrica épica, tal como a Eneida de Virgílio ou a Ilíada e a Odisseia do Homero. O poema, aquela ars amatória, não é? A arte de amar, que foi escrito a seguir às metamorfoses e costuma ser datado de 2 depois de Cristo. E é um manual de 3 livros sobre sedução e intriga. Eu digo sempre livros, mas não se esqueçam que naquele tempo os livros eram papiros enrolados, não eram livros encadernados como atualmente. O vídeo identificou este trabalho na sua poesia do exílio como um Carmen, uma canção que foi uma das causas do seu afastamento de Roma. Aquele, o Remedia Amoris, né? foi escrito a seguir à Ars Amatória e costuma ser datado também do mesmo ano. O vídeo considerava que esta coleção de poesia elegítica e erótica lhe deu um lugar entre os principais elegistas romanos. Além de Cornélio Galo, Tíbulo e Propércio, ele considerava-se o 4º membro. Em resumo, o vídeo é conhecido especialmente pela sua ars amatória, a arte de amar, e metamorfoses. Os seus versos tiveram imensa influência pelas suas interpretações imaginativas do mito clássico, assim como exemplo de realização técnica suprema. As suas obras de poesia, escritas principalmente na forma de dísticos elegíacos, influenciaram muitos dos grandes autores ao longo da história, incluindo Chaucer, Milton, Dante, Shakespeare e Goethe. O estudioso Quintiliano considerava-o o último dos elegistas amorosos latinos canónicos. A sua poesia, muito imitada durante a Antiguidade Tardia e a Idade Média, influenciou decisivamente a arte e a literatura europeias, permanecendo como uma das fontes mais importantes de mitologia clássica. O seu estilo tem caráter jocoso e inteiramente pessoal. Por vezes, o eu lírico dos seus poemas são o próprio Ovídio. E pronto, olhem, por aqui me fico. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre Ovídio, um dos grandes poetas de Roma, da transição de antes para pós-Cristo. Autor das famosíssimas Metamorfoses, que hoje continuam a ser muito lidas. Espero que Deus me dê vida e saúde para cá poder voltar na próxima semana para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!